Diz-nos a nossa Constituição, no artigo 265, que os atos da Assembleia Nacional assumem a forma de resolução quando aprovam tratados e acordos internacionais, quando tomam as contas do Estado e das demais entidades públicas, quando propõem ao Presidente da República a sujeição a referendo nacional, quando autorizam ou ratificam a declaração de estado de sítio e de estado de emergência, quando autorizam o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz. Portanto, estes atos políticos têm sempre de ter a forma de resolução, e aqui gostaria, num espírito de colaboração, de chamar a atenção dos senhores deputados de algumas incongruências que existem no regimento da Assembleia Nacional, em que estes atos, em vez de assumirem a forma de resolução, no vosso regimento, penso que terá sido um lapso, assumem a forma de lei. Falo concretamente nos artigos 209 e nos artigos 213 do regimento, que tratam sobre a autorização e a ratificação das deliberações sobre o estado de emergência e o estado de sítio. Portanto, em qualquer uma destas situações, seja de autorização, seja de ratificação, seja de não autorização, seja de não ratificação, a forma de ato tem de ser sempre a de resolução, porque assim o impõe a nossa Constituição. Impõe a Constituição também que assume esta forma de resolução os atos praticados no âmbito da competência em matéria financeira, artigo 178, em competência em matéria de tratados e acordos internacionais. Nós encontramos nesta resolução, nesta coletânea que aqui é apresentada, algumas resoluções que aprovam para ratificação os tratados e acordos internacionais. Relativamente a esta matéria, eu gostaria de pôr também a vossa consideração, aqui falando um bocadinho no que o Sr. Bastonário acabou de dizer, a polémica é boa, alimenta a discussão, ajuda-nos a evoluir, então eu gostaria de pôr aqui à vossa consideração uma questão que tem sido discutida entre nós, advogados, essencialmente, que é a seguinte. Se nós verificarmos aqui nestas resoluções que constam desta coletânea e que tratam da aprovação de tratados, nós encontramos a resolução e o texto do tratado. E quando vamos ao boletim oficial, é publicada também a resolução e o texto do tratado. Porque o regimento da Assembleia Nacional diz que quando se publica a resolução que aprova para ratificação um tratado, publica-se também o texto. E a minha questão, e a questão que se coloca é, estamos a fazer a publicação de acordos internacionais, de tratados internacionais, que ainda não têm vigência na ordem jurídica cabo-verdiana, que até podem não vir a ter. Então, qual é o interesse de fazer a publicação do texto do tratado? A resolução, ela tem de ser publicada porque a Constituição impõe, no artigo 269, a Constituição impõe a publicação das resoluções. Mas a publicar a resolução e publicar um texto, e depois um texto de um tratado, que muitas vezes temos dificuldade de saber quando é que ele vai entrar em vigor. Porque no processo de vinculação do Estado de Cabo Verde aos tratados internacionais e aos acordos internacionais, nós sabemos que começam com a negociação e o ajuste, que é a competência exclusiva do Governo, que depois traz para a Assembleia para aprovar, que aprova para ratificação do Presidente da República, que pode ratificar
ou não, porque não é uma competência vinculada. E, para além disso, depois têm de ser enviados, têm que ser depositados no organismo onde estão sediados estes acordos e só depois é que entram em vigor na ordem jurídica de Cabo Verde. Então, o que me parece que seria a solução, e que é a solução que impõe a própria Constituição no artigo 269, reparem que no artigo 269, que fala sobre a publicação obrigatória, sob pena de ineficácia, são obrigatoriamente publicados no Jornal Oficial da República de Cabo Verde, isto é, no nosso boletim oficial, os tratados e os acordos internacionais e os respectivos avisos de ratificação ou de adesão. No meu entendimento e das considerações, dos estudos que tenho feito nesta matéria, entendo que seria mais lógico que a publicação do tratado, do acordo, se fizesse juntamente, como diz a Constituição não diz juntamente, diz e os respectivos avisos, fosse nesta altura em que este instrumento já vincula o Estado cabo-verdiano, nessa altura é que deviam ser publicados. Mas também no que se refere a que esta matéria da vinculação do Estado de Cabo Verde aos tratados internacionais, há uma outra questão interessante. Vocês aprovam, a Assembleia Nacional aprova para ratificação, e eu, quando estava a preparar aqui o meu texto, as minhas considerações, eu fui ao site da Assembleia Nacional, da Imprensa Nacional, procurar os instrumentos de ratificação. Quem ratifica é o Presidente da República. Os atos do Presidente da República assumem a forma de decreto presidencial e eu, na interpretação que estava a fazer, então a ratificação deve constar de um decreto presidencial. Procurei. Não encontrei nenhum decreto presidencial de ratificação. Até que socorri-me de uma fonte mais direta. Eu disse, mas então como é que é feita a ratificação? E a fonte mais direta me explicou, não, nós fazemos uma carta, escrevemos uma carta, enviamos uma carta a ratificar e é enviada para o exterior. Penso que aqui também temos de refletir nesta prática, porque o ato de ratificação tem de estar publicado no boletim oficial. E se é um ato do Presidente da República, tem de tomar uma das formas que a Constituição diz que os atos do Presidente da República têm, que é o decreto presidencial. Relativamente ainda à forma de resolução, diz-nos a Constituição que os atos da Assembleia Nacional que incidam sob competência em relação a outros órgãos, artigo 181, número 1, assumem a forma de resolução. Isto é, quando a Assembleia Nacional elege os juízes do Tribunal Constitucional, por exemplo, isso assume a forma de resolução. E eu aproveito isto para, aqui, nesta Casa Parlamentar, alertar os senhores deputados que é necessário elegermos os juízes substitutos do Tribunal Constitucional. Há processos no Tribunal Constitucional que estão parados porque os substitutos que foram eleitos por Vossas Excelências estão noutras funções incompatíveis com o exercício de juiz de Tribunal Constitucional e, portanto, há processos que não podem andar. Devo também cumprimentar o nosso Parlamento por esta iniciativa que tem de tornar o Parlamento uma instituição aberta a todos os cidadãos. Hoje, nós, sentados em nossa casa, conseguimos acompanhar os trabalhos desta magna casa. Isto é muito importante,
porque vocês são os nossos representantes. E por isso é bom que nós saibamos o que é que vocês estão a fazer e como é que nos estão a representar. Em tempos em que se fala tanto de accountability, isto permite que se faça precisamente essa accountability, essa responsabilização. Para além disso, há uma outra ferramenta que a Assembleia Nacional teve a iniciativa de disponibilizar, que tem sido muito importante, e nos meus contactos nas escolas, com os jovens, principalmente do 11º e do 12º ano, que pedem sempre a Constituição. Nós não temos a Constituição, queremos a Constituição. Como vocês sabem, o Presidente da República distribui imensas Constituições, todos os anos faz edições da Constituição e disponibiliza gratuitamente, mas mesmo assim não chega a todo lado e não chega a muitos jovens. E então eu tenho-lhes dito, tens um telemóvel? Tenho. Então, olha, descarrega aí uma aplicação que te permite ter a Constituição à mão a todo o momento. E vocês não sabem a alegria que tem sido, muitas vezes, eles descobrirem isso e poderem depois, a propósito de qualquer tema, eu digo, procura na Constituição que vais encontrar. E eles digitam uma palavra e entram no artigo da Constituição. Portanto, estas formas de divulgar as leis, as resoluções, são muito importantes, eu diria até são indispensáveis para nós melhorarmos o tal Estado de Direito Democrático. O cidadão tem de conhecer as leis, tem de conhecer como é que elas são feitas e tem de poder apropriar-se delas. Muito obrigada pela vossa atenção e pela honra que me deram de poder estar aqui convosco a refletir algumas questões. Obrigada. Agradecemos também as simpáticas palavras da doutora Lígia Fonseca. Com a permissão do Sr. Presidente da Assembleia, encerramos esta cerimónia de apresentação desta coletânea. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite.